Olá a todas e todos. Me pediram para falar algumas palavras sobre o voto do ministro Fux ontem, né? Bom, eu quero começar dizendo que confesso que eu não tive condições de ouvir o voto inteiro do ministro Fux e eu acredito que ninguém tenha tido, né? Não só porque a gente tem outras coisas, né? Tem trabalho, tem estudo, tem outras atividades, como porque eu vi 12 horas daquilo é quase é, impossível, né? Então acho que nem mesmo os ministros conseguiram ouvir aquilo o tempo todo. Acho que nem mesmo o Fux conseguiu prestar atenção nele o tempo todo que ele estava lá. Mas Marcelo precisa de 12 horas, 13 horas para falar tudo que ele falou? Obviamente que não precisa, né? Mas mais da metade do tempo ele gastou fazendo leitura de citações de autores, né? Autores, aliás, que muitos devem ser até desconhecidos para ele, né? Porque são autores que a gente nunca viu ele citar em outros votos. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa da democracia e é uma coisa da forma como o judiciário funciona. Se ele sente e vai falar por 12 horas, o presidente da turma e os ministros da turma vão ficar lá e vão respeitá-lo por esse tempo. Então, acho que isso é uma coisa importante de marcar. Bom, a primeira coisa que chamou a atenção de todos, né, do meio jurídico, né, que foi o grande comentário do meio jurídico, e também a mídia acabou comentando isso, é que o julgamento dele foi muito incoerente com tudo aquilo que o ministro Fux né? Ele chegou a falar que está há 14 anos dentro do Supremo Tribunal Federal e dá um voto que mais ou menos desmente toda essa trajetória, né? Ele sempre foi um ministro no direito penal extremamente conservador, extremamente rigoroso, e aí ele dá uma decisão com grande amparo garantista, né? Ficou muita gente brincando, finalmente tem um juiz garantista. Os advogados que eu conheço ficaram de certa forma felizes, né? Falaram, bom, então a gente tem agora um novo Fux, né? Eu tenho uma chance, de encontrar um relator mais acessível aos nossos votos, aos interesses da defesa, às garantias, enfim. Não sei, né? Não sei se isso vai acontecer. Eu sei que eu estou há 35 anos no judiciário e essa é uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: quando a gente dá uma decisão muito diferente daquilo que a gente vinha julgando, a primeira coisa que a gente faz é explicar por quê, né? Então, sim, eu estou numa posição, aí de repente mudo de ideia sobre isso. Eu vou fazer um disclaimer no meio do voto para dizer, olha, é verdade que eu julgava assim, e a partir de agora eu compreendi melhor, entendi, eu me submeti à jurisprudência, etc e tal, estou julgando assim. A gente, pelo menos no primeiro voto, quando a gente faz guinadas assim, a gente explica. E por que a gente explica? Porque é um pecado que o juiz não pode cometer, é de ser profundamente incoerente. Por que a gente não pode fazer isso? Até pelo próprio aquilo que o ministro Fux disse num determinado momento, que ele vai explicar basicamente as ameaças à democracia, e uma delas ele mesmo disse que é a questão da discriminação, ou seja, eu vou julgar para A de um jeito e para B de outro. Então, quando a gente faz uma guinada na nossa história, a gente explica. Então, eu acho que o ministro Fux está devendo essa explicação para a sociedade, para o mundo jurídico, né, para ter mais credibilidade, para dizer, olha, durante muito tempo eu achei que os réus não tinham direito a nada, e hoje eu acordei achando que eles têm direito a tudo. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu refleti, eu pensei, eu estudei, me deram um livro do Ferraioli e eu aprendi, enfim, sim, de alguma forma, mas essa explicação ele ficou devendo. E como ele ficou devendo essa explicação, isso faz a gente, a opinião pública, o meio jurídico, enfim, pensar que é um juiz que julga diferente de acordo com o réu, ou como a gente costuma dizer, né, quer dizer, julga o processo de acordo com a capa. Isso não é uma coisa positiva, né? Então eu espero que nos próximos votos que o ministro Fux dê, não vai ser diferente como ele fez aí na semana passada, né? Quer dizer, mantendo a prisão de um furtador de absoluta insignificância, enfim, que na semana que vem ele vai explicando melhor e a gente vai convivendo com um novo Fux, né? Um Fux garantista. E se for isso, eu acho que valeu a pena todo esse desgaste. Ora, o problema maior é que tem algumas questões
que ele faz uma guinada de interpretação, não apenas sobre a sua história passada, remota, mas sobre o próprio julgamento que é conexo com ele, né? Centenas de processos ele olhou de uma forma, entendendo que o Supremo podia julgar, e de uma forma que os crimes podiam ser conjugados, podiam ser acumulados, e de repente falou, não, obviamente que não. Bom, então eu acho que, em primeiro lugar, para dizer, é que está faltando aí uma explicação do ministro Fux para essa guinada. E se essa guinada for real, né, for verdadeira, eu fico muito feliz que nós vamos ter um ministro garantista mais. Porque o ministro Alexandre não fez guinada nenhuma, né? O ministro Alexandre tem algumas formas de pensar com as quais, inclusive, eu discordo, né? Por exemplo, quando ele vai falar contra o sistema acusatório, dizer que o juiz não deve ser samambaia, etc. Eu discordo veementemente do ministro Alexandre, mas eu sou obrigado a dizer que ele sempre julga assim, né? Ele não fez nenhuma guinada, nenhuma mudança. No caso do ministro Fux, ele destruiu o sistema acusatório, né? Foi o principal, digamos assim, eu brinco, né? Foi o terrorista do sistema acusatório, porque ele segurou o processo da lei dos juízes garantistas, que ele parou simplesmente por 3 anos e meio, né? Quer dizer, por 3 anos e meio ele segurou no seu gabinete uma lei que ele reputou inconstitucional, votou que era inconstitucional, perdeu, e mesmo assim continuou sendo crítico ao sistema acusatório até ontem. Aí a coisa mudou um pouquinho. Bom, vamos falar das preliminares primeiro, né? Dele dizendo que o julgamento tinha que ser na primeira instância ou, pelo menos, no plenário. Bom, o Supremo, vamos ser honestos para dizer isso, o Supremo mudou a sua interpretação sobre o foro privilegiado, foro prerrogativo de função, várias vezes ao longo da sua história. Então eu diria que hoje o Supremo está voltando à interpretação tradicional que ele tinha logo que veio a Constituição, ou seja, você mantém o foro para julgamento, mesmo depois de perder o cargo, né? Essa é a interpretação tradicional. E por que o Supremo deixou de ter essa interpretação tradicional? Porque o volume de crimes ligados a foro privilegiado ficaram muito grandes, né? Aí o Supremo tomou uma decisão e falou, opa, peraí, eu não vou conseguir julgar outras coisas. Então baixou tudo para os juízes de primeira instância julgar, mas ele voltou a ter esse entendimento depois de novo. Eu diria que sim, é discutível de fato isso, mas a gente pode discutir em todos os processos, menos desse. É incompreensível a gente pensar que eu vou julgar o ex-presidente e todos os seus principais assessores, inclusive ministro militar, ministro da defesa, etc. e tal, na primeira instância. Eu acho que se existe um processo que não dá para ser julgado na primeira instância, é esse, né? Eu acho que esse não dá para fazer. Agora, julgamento pelo plenário, eu concordo. Eu já disse isso antes, eu não vou mudar a minha posição. Eu acho que esse julgamento devia ser pelo plenário. O único problema é que o plenário não acha isso, né? Então não adianta dizer, o Marcelo acha que é o plenário, mas o plenário não acha. O plenário, por maioria, uma maioria grande, né, ele decide que esse julgamento tem que ser feito pela turma. Dada esse julgamento anterior do plenário, não adianta dizer assim, olha, o plenário é onde nós temos todos os ministros, nós não vamos silenciar nenhum ministro, eu quero prestigiar o plenário e eu acho que o julgamento deve ser no plenário. Só que o plenário disse que não é lá. Então, quando eu tomo essa decisão, que o Fux falou, estou anulando o processo, ele está desrespeitando o plenário e não prestigiando o plenário, porque ele não tem uma posição superior ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então não tem jeito. Se o plenário diz que vai ser aqui, não tem outra alternativa. E quando o Fux diz estou anulando, na verdade ele está jogando o processo num limbo, porque se o plenário fala que não e a turma fala que não tem julgamento. Então, eu acho assim, caberia, eu se estivesse naquele lugar, né, jamais teria, não tenho esse cabedal para isso, mas se eu estivesse naquele lugar do Supremo, eu ia dizer, olha, eu quero começar dizendo que eu acho que tem que ser julgado no plenário. Mas se o plenário delegou por diversos motivos, e o motivo que o plenário delegou para as turmas é o mesmo que ele antigamente delegava para a primeira instância. O quê? O volume
né? Eles, de repente, se depararam com 1.500 processos para julgar, e se o plenário fosse julgar todos eles, eles simplesmente estavam de mãos amarradas. E aí tinha uma questão, uma grande questão discutível e questionável, né? A partir do momento, em 2023, eu acho, ou 2024, onde o plenário fala, não, isso aqui não é no plenário, nós vamos jogar nas turmas, aí eles acharam que seria estranho eu pegar, de repente, este processo e voltar para lá. Bom, enfim, eu acho que é uma questão questionável, mas não, o Fux está querendo dizer, nós estamos esvaziando o plenário, silenciando ministros com relação a isso. Mas o fato é que o plenário negou sua competência. E ao negar sua competência, nós não temos mais o que fazer, a gente tem que julgar na turma. Então, eu acho que foi fazer a ressalva seria interessante, mas o voto dele foi para anular. E se anular o processo desse jeito, o processo não julga. Eu acho que não é interesse de ninguém que o processo não julgue. Não vou dizer que não é de ninguém, mas não é o interesse da justiça e da sociedade que o processo não julgue. Com relação a outra preliminar, que é do excesso de documentos, esse é um processo que a gente não teve igual, né? Então é muito complexo de fato. Eu acho que o processo correu rápido e gostaria muito que ele pudesse correr mais devagar para que as defesas pudessem ter essa perspectiva. Eu acho que se essa preliminar fosse acatada pelo ministro Gilmar Mendes, a gente podia entender, porque ele já acatou várias outras preliminares parecidas. Ser acatada pelo ministro Fux foi realmente, a imprensa até fala, né, a surpresa dos advogados, porque ele jamais fez isso, né, jamais fez isso, essa amplitude de defesa além daquilo que está, além do by the book, né, aquilo que está escrito na lei, obrigatório, e mesmo quando está escrito, ele costuma dizer, não tem prejuízo, vamos passar para frente e tal. Então surpreendeu a todo mundo, eu tenho certeza que surpreendeu também aos advogados, porque eles conhecem o ministro Fux. Agora, tem uma questão que eu acho que uma coisa é fazer uma análise abstrata, outra coisa é fazer uma análise concreta, e quando a gente julga um processo, a gente tem que fazer uma análise concreta. Este processo não pode ser prorrogado. E não pode ser prorrogado não só porque a gente quer julgá-lo rápido, não pode ser prorrogado porque a defesa, principalmente a defesa do réu Jair Bolsonaro, por intermédio de seus filhos e seus amigos, etc e tal, seus aliados ou talvez cúmplices, né? Enfim, ele levou essa questão até o centro do império, né? Até o país mais forte belicamente, economicamente do mundo, que veio a atentar contra o processo, e não é brincadeira, né? O presidente do país mais forte militarmente do mundo está dizendo, olha, acabem com esse processo aqui, senão vou aplicar sanções, e foi aplicando sanções gradativamente, né? Uma atrás da outra. Então eu digo, assim, com todo respeito, né? Não é um processo que não dá mais para a gente postergar. O nosso país está parado, as nossas relações internacionais estão paradas esperando esse processo. Então eu gostaria muito que a defesa tivesse tempo suficiente e calmo, mas a própria defesa tentou tanto quanto o processo que agora é a hora de ser julgado e não dá. E o ministro Fux até percebeu isso, tanto é que ele não pediu a vista que parece que havia pensado em pedir antes. Bom, aí a gente entra um pouco na questão do mérito, né? Eu não gosto disso que acabou fazendo ontem, que é a sociedade, o país, a opinião pública martirizando um juiz para o seu entendimento ser diferente. Muitas vezes eu tive nessa posição que está o ministro Fux, de absolver um caso que muita gente quer condenar, e eu acho que a independência judicial está acima de tudo e ele tem direito. Lógico que na minha história é um pouco diferente, porque eu fazia isso com frequência e com constância, de acordo com meus entendimentos, e não de sopetão para fazer isso, né? Eu acho que faltou essa explicação dele por que eu mudei. Mas o que eu acho relevante do processo para dizer, da forma como ele encarou a prova, né? Porque veja, dessas 12 horas eu diria que tinha umas 8 horas foram de citação, de prova mesmo do processo, foi um tempo bem exíguo, né? O que é muito diferente do ministro Alexandre, que falou sobre o processo o tempo todo, não falou sobre direito. Quando ele falou sobre direito não falou bem, vamos ser sinceros. Mas qual foi a forma, a metodologia que o ministro Fux usou
para, digamos assim, combater, né? Combater a acusação. A acusação, principalmente na questão da tentativa de abolição do Estado Democrático, de golpe do Estado, de deposição, ela reúne um conjunto de ações que, no seu, no seu conjunto mesmo, né, na sua sequência, ela demonstra não só a idoneidade quanto o interesse disso. Mas o que o ministro Fux fez? Ele fragmentou todas as ações. Pegou ação por ação e falou: esta ação não é capaz de abolir o Estado Democrático. Esta ação não é capaz. Este réu sozinho não é capaz. Isto aqui não é... Ou seja, ele fez uma forma, digamos assim, sofismática de julgar para dizer: olha, ele não é capaz de fazer isso. Lógico que não é capaz. A acusação também sabe que não é capaz, né? O ministro Alexandre também sabe que não é capaz. E mesmo aquelas pessoas que acham que devem ser condenadas também sabem que não são capazes. Porque o que é capaz, o que tem idoneidade para fazer isso, é juntar todo mundo. Não é um bate-boca, gente, veja, não é um bate-boca de bar, né? Não é uma conversa de bar, né? Isso teve envolvido nessa questão monitoramento de ministros, teve envolvido grupos específicos para promover crimes, teve envolvido determinação para comandante de força militar. Quer dizer, nós não estamos falando de uma conversa. Pareceu ontem que fosse uma conversa, né? Eu acho que uma palavra que o ministro Fux usou, que é bravata. Aí, quando ele fala a palavra bravata, ele já deu toda a indicação da questão dele. Ou seja, se isso é uma bravata, é porque não é para valer. Mas eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fez nenhuma bravata, porque ele fez bravatas em público, várias delas, algumas bem pesadas, mas ao mesmo tempo ele estava reunido com a sua turma para tentar reverter uma votação que ele achava que não tinha chance nenhuma. E depois de não reconhecer o governo para tentar instaurar um caos, uma confusão, para tentar derrubar o governo. Então eu acho assim, se você começa dizendo que isso foi uma bravata, você quer dizer, olha, não valeu nada, isso é tudo papo furado, etc e tal. Então eu acho que esta avaliação dele me parece que é uma avaliação distante do que está nos autos. Era possível absolver sem chegar nesse extremo. Outro extremo que ele chegou é de fazer comparações estapafúrdias, né? E eu acho que nesse caso, né, eu vou tentar ser aqui didático, porque eu tenho liberdade de falar quando eu estou explicando, e me pediram para explicar como conhecedor. Você dizer, não, isto não foi a tentativa de abolir o Estado Democrático, mas o mensalão é que foi. Aí você está demonstrando uma guinada, digamos assim, de percepção partidária meio grande, né? Eu acho que nem mesmo aí a turma mais conservadora consegue fazer essa guinada. E o que me pareceu mais estranho, mais estapafúrdio, é dizer, olha, veja só, junho de 2013, ele não usa essa expressão, mas junho de 2013 foi muito mais eficaz, idôneo e violento do que isso, né? Mas são coisas absolutamente diferentes. Como ele, digamos assim, ele representou um papel, tentou ser um pouco de cientista político no voto, né? De falar sobre a democracia, a construção, a magnitude e tal. É preciso ter um pouco de noção de que aqueles movimentos voluntaristas que iam para cada lado, para todo lado, que não era só no Brasil, né? Aconteceu em vários lugares naquela época, digamos assim, um espírito do tempo, né? Naquele momento, movimentos voluntaristas aconteceram, etc. e tal. É muito diferente do 8 de janeiro, onde não é que eu acho que eles queriam derrubar o governo. Eles falam nos vídeos, né? Eles estão entrando lá e falam assim, vamos arrancar essas pessoas do poder, vamos fazer isso, etc e tal. Foi tudo colocado com muita precisão. Bom, enfim, isso é a avaliação que eu faço do voto do ministro Fux. Eu tenho respeito absoluto por decisão de um juiz, e eu acho que, ao final de contas, mostrou exatamente que o julgamento não é um julgamento de cartas marcadas. E por que não é de cartas marcadas? Porque se um voto do ministro surpreendeu tanto quanto surpreendeu, é porque tudo não está definido. E se tudo não está definido, isso mostra ver que
que o julgamento tem essa dialética, faz parte do julgamento uma dialética, pessoas que pensam diferente, etc e tal. Eu acho que acaba sendo, a gente tem que respirar fundo e entender, isso faz parte da democracia do judiciário, isso faz parte do processo democrático, que é um processo judicial. Então, eu acho que a lição mais importante que a gente tira é que os juízes pensam diferente mesmo, cada qual por suas explicações. Eu acho que o Fux talvez não tenha explicado o suficiente essa mudança de posição, mas enfim, os juízes pensam diferentes e, portanto, isso dá um pouco mais de legitimidade à decisão e não menos. Aí me perguntaram aqui, né, o que eu acho do voto da ministra Carmen Lúcia. Eu não gosto de fazer previsões, né, porque eu costumo brincar que eu não tenho toga de cristal, né, não tenho como dizer o que as pessoas vão decidir, mas eu acho que de todos os 5 ministros, se tem alguém que realmente é tocada, né, por essa questão de vulneração da ideia da urna eletrônica, a urna eletrônica que é tida por nós, juízes, né? Eu digo isso porque eu fui juiz eleitoral antes da urna eletrônica, contando os votinhos, e fui juiz eleitoral com a urna eletrônica. A urna eletrônica é um patrimônio da justiça eleitoral brasileira, é um patrimônio importante. Todos os juízes são orgulhosos do serviço da urna eleitoral, independentemente de posição ideológica. Mas se tem algum dos 5 ministros que faz continuamente uma defesa mais contundente disso, é a ministra Carmen Lúcia. Por todo o tempo que ela foi ministra eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então eu acho que, como isso foi, digamos assim, o argumento utilizado para deslegitimar a democracia no Brasil, eu acho muito difícil que o voto dela se distancie do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, o que vai sair da cabeça do juiz vai sair, né? Quando eu era menor, o pessoal dizia, né? De bundinha de bebê e de cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai sair. Esta é a maravilha do judiciário. Vamos ver o que vai decidir a Carmen Lúcia. Assim, cada qual coloca o seu voto, por mais que nos irrite, por mais estapafúrdio que seja, cada um coloca o seu voto, no final a gente soma e vê qual a votação majoritária. Isso só está mostrando uma legitimidade ao processo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido transmitir, digamos assim, a avaliação que eu tive sobre o voto, ou o que eu consegui ouvir do voto do ministro Fux. Um abraço.